O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, o doutor Sérgio Vidigal, vai ter que ser um médico bom. O que nós determinamos como um médico bom? Um médico bom é aquele que cuida do paciente que está em pior estado. Não é aquele que trabalha de maneira particular, é aquele que trabalha de maneira pública. Ele é um funcionário público, portanto, quem estiver em situação pior, ele deve cuidar desse. Acontece que o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, está sendo um médico seletista. Ele está selecionando de cima para baixo, na pirâmide financeira. É o que nós chamamos de extrativismo, ou estratificar a sociedade. Primeiro nós cuidamos dos ricos, dos empresários, depois nós cuidamos da classe média, depois nós cuidamos dos pobres. Sendo que nós não deveríamos ter essa estratificação e nem começarmos de cima para baixo. Deveríamos ter um nível só. Como lá na Bíblia, ele conhece a Bíblia, eu conheço a Bíblia também. Como lá no início do Evangelho diz que todos tinham tudo em comum e não havia necessidade alguma. Então, ele tem que começar pelos postos de saúde, que são públicos. Ele tem que se preocupar com as periferias. Ele precisa se preocupar com os muquifos, os barracos, as pessoas desempregadas, as pessoas que estão passando fome e que estão doentes, abandonados nas comunidades mais carentes. Mas não. Parece que ele está começando com empresários e ricos. Está deixando a outra parte, que também são eleitores, inclusive eleitores que votaram confiando em quê? Ele é o médico, ele é o que vai cuidar de nós. Vidigal precisa voltar, porque ele fez um trabalho social no passado, mas ele diz que ele voltou melhorado, uma versão mais melhorada do Vidigal. Eu não sou aquele Vidigal antigo. Eu sou um novo Vidigal. A Serra precisa do novo. Mas o que fez sucesso e o que cativou o coração da Serra, principalmente dos pobres, foi o Vidigal antigo. Aquele que ia para Vila Nova de Colares e ajudava os pobres. Aquele que ia para os bairros periféricos e ali, como médico, atuava em favor dos pobres. Então ele precisa passar essa ideia para os seus secretários e não ficar passando a mão no ego de gente rico. O seu vice-prefeito, que é empresário, já está por aí em tudo quanto é outdoor, fazendo propaganda dele. Por que os dois não estão juntos na mesma placa? Enquanto ele gasta placa para ficar mostrando que ele é o vice-prefeito, por que é a necessidade, se ele ganhou junto com um prefeito, por que os dois não aparecem na mesma placa?
O nome dele é Tiago Carreiro. Não confunda com Beto Carreiro. Tiago Carreiro. Por que que ele não aparece na mesma placa e aparece só numa placa sozinho? Sabe por quê? Está se promovendo, gente. Está se promovendo para ser deputado federal, deputado estadual e abandonar a Serra de novo. E aí assume quem? O líder lá da Câmara de Vereadores. Quem? O Caldeira, que tinha ligações com a Aldifa, que dizia que a Aldifa era isso, a Aldifa dizia que ele era ele, e que a máfia estava lá, e que a máfia estava na prefeitura, e no final se abraçavam e vinham inaugurar aqui a UPA de Castelândia. Então, Vidigal, o bom médico é aquele que cuida do paciente mais necessitado. E sabe quem é o paciente mais necessitado na Serra? São os pobres.